Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Senhor, nós nos chegamos diante de Ti pelo poder do Espírito Santo para receber a Tua palavra e levá-la aos nossos corações e lares. Senhor, agradecemos por Tua palavra, por Seu poder e pedimos que alcance muitos corações neste dia. Que aqueles que estão nos ouvindo possam ser edificados, consolados e que tenham suas necessidades supridas. Se alguém ainda não Te conhece, pedimos, ó Deus, que possa encontrar o perdão dos seus pecados na pessoa de Cristo. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Começamos o programa hoje orando, pedindo a direção de Deus, como sempre fazemos, e vamos prosseguir com o nosso estudo no livro de Joel. E hoje vamos começar com o versículo 28 do 2º capítulo. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Este versículo pode trazer muita controvérsia, pois Pedro, no dia de Pentecostes, citou este texto. Como lemos em Atos, capítulo 2, ele disse: "Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel." Muitas pessoas se apoiam no que Pedro disse para dizer que cada experiência, cada visão, cada sonho e cada profecia é um cumprimento de Joel 2:28. E eu não vejo assim dessa forma, amigo. A religião voltada para experiências promove este ponto de vista. Você pode ver isto na televisão, nos programas religiosos. Alguém tem uma experiência e conta, e imediatamente é o cumprimento de Joel, capítulo 2, versículo 28. Bem, eu gostaria que você considerasse o que eu creio ser o significado deste versículo. Não é fácil interpretar este versículo e devemos ter cuidado em cada detalhe. Vamos nos concentrar na própria profecia. Observe que diz: "E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos." Existem 5 pontos de vista diferentes e nós vamos analisá-los. Em primeiro lugar, temos a interpretação chamada de cumprimento final no dia de Pentecostes. Este ponto de vista apoia que a profecia se cumpriu em certos eventos na época de Joel, assim como no dia de Pentecostes, quando a profecia teve o seu cumprimento final. Em outras palavras, a profecia tem o seu cumprimento final no dia de Pentecostes. Este não pode ser o significado, e daqui a pouco eu vou te explicar o porquê disso. Bom, em segundo, há aqueles que acreditam que a profecia foi cumprida no dia de Pentecostes, chamando este ponto de vista de cumprimento no dia de Pentecostes, ou seja, a profecia não está relacionada com o tempo de Joel. Este ponto de vista foi adotado por muitos movimentos carismáticos. Depois temos o ponto de vista que se refere a esta profecia como não cumprida ou profética. Tal ponto de vista diz que a vinda do Espírito Santo no Pentecostes não era o cumprimento da profecia de Joel. Esta profecia não foi cumprida e não será cumprida até o final do período da igreja. E vamos examinar isso em um momento. Depois temos o ponto de vista conhecido como o cumprimento contínuo. A ideia geral é que o cumprimento começou no dia de Pentecostes e terá um cumprimento contínuo até Cristo vir à terra em sua segunda vinda. Aqueles que apoiam este ponto de vista sustentam que Pedro não usou a palavra cumprimento no dia de Pentecostes, quando disse: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel." Atos 2,16. Pedro está se referindo a uma declaração profetizada por Joel, mas cuidadosamente ele omite a palavra cumprimento. Pedro não disse que aquele evento era o cumprimento da profecia de Joel. Bem, depois de examinar cuidadosamente estas opiniões, eu particularmente, cheguei a uma conclusão e eu quero repetir mais uma vez, porque creio que é importante que você compreenda. De Joel 2,28 a Joel 3,21, a mensagem é profética, ou seja, vai acontecer depois dos dias de Joel. Como já mencionei, seria interessante marcar as palavras aqui. "E depois disto", em Joel 2,28. Marque aí na sua Bíblia.
Nenhuma dessas profecias se cumpriram no tempo de Joel. Apesar da expressão dia do Senhor, nem sempre deve ser interpretada como o fim da nossa era. Ela tem um significado tanto profético como apocalíptico, em Joel 2:31. Por isso devemos eliminar algumas dessas teorias. Por isso descarto as teorias do cumprimento no dia de Pentecostes e também o cumprimento final no dia de Pentecostes. No entanto, outras opiniões ou pontos de vista que vimos têm algumas ideias que, a meu ver, estão corretas. Pedro não disse que a profecia de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes. Ele simplesmente usou essa profecia para ilustrar que o que estava acontecendo era da mesma natureza ou semelhante ao que se viverá quando o reinado de Cristo for estabelecido na sua segunda vinda. É um cumprimento universal. O versículo 28 diz que será sobre todos os povos, pelo que podemos concluir que incluirá toda a nação, toda a tribo, toda a língua. Eu não encontro nenhuma passagem na Bíblia que me diz que a profecia de Joel iria ser cumprida antes da segunda vinda de Cristo à Terra. Não há nenhuma indicação de que todos os povos estarão sob o controle de Deus antes do grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Esta profecia não se cumprirá até Cristo retornar e todo joelho e toda língua confessar que Cristo é o Senhor. A profecia de Joel está falando de um renascimento espiritual que irá inaugurar a era do reino. Será o ponto culminante do dia do Senhor. Todo o povo significa que a vinda do reino vai incluir pessoas de todas as nações, línguas e tribos. Nenhuma raça, sexo ou classe será isenta. No contexto de Joel 2, encontramos evidências de que as palavras, depois disso, no versículo 28, não poderia ter tido seu cumprimento no dia do Pentecostes, nem a partir do Pentecostes até hoje. Joel disse que aconteceria depois disso. Mas depois do quê? A resposta é óbvia se olharmos para os versículos anteriores. Depois de Israel retornar à terra, depois da restauração da fertilidade da terra, depois de tirar de cena qualquer ameaça pelo exército do norte, depois do povo de Israel se regozijar no Senhor e louvar o seu nome. O depois aqui em Joel 2:28 não é um fragmento isolado, desconectado com o contexto. Está no lugar certo e é consistente com o futuro de Israel, conforme descrito por Joel. Obviamente, o depois não pode acontecer até as profecias dos versículos 18 a 27 se cumprirem. O depois, entre aspas, de Joel, assim como o depois, entre aspas, de Oséias, estão relacionados aos últimos tempos. Agora, a minha conclusão é que o Espírito Santo levou Pedro a usar a profecia de Joel como uma ilustração do que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Isso faz sentido? A descrição do depois de Joel é a evidência de que a profecia não se cumpriu no dia de Pentecostes. Deus disse a seu profeta, começando com o versículo 30, Eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estes prodígios no céu e na terra, milagres, não aconteceram no dia de Pentecostes. Eles irão acontecer no dia do Senhor. Portanto, tenha muito cuidado quando você ouvir alguém dizer, bem, eu tive um sonho, uma visão, uma experiência. Este é o cumprimento da profecia de Joel 2:28. Meu querido ouvinte, isso não tem nem pé nem cabeça? Não tem sentido? Sempre deixe Joel 2:28 dentro do contexto em que o profeta escreveu. Está relacionado com Israel e há outros prodígios relacionados com Joel 2:28. Nunca coloque Joel 2:28 fora do contexto. Desta forma é que cultos e religiões são formados. As pessoas podem fazer a Bíblia dizer o que querem dizer. Usar um versículo fora do contexto pode-se dizer o que quiser. De acordo com Joel 2:28, se alguém tem uma visão ou sonhos, ou seja lá o que for, isto será seguido por sinais notáveis nos céus, como um aviso de Deus e o seu julgamento iminente. Estes sinais vão alcançar, sem dúvida, a atenção de muitos e com severidade com o que são descritos: sangue, fogo, fumaça. Saberemos que este é um prelúdio para o juízo que se seguirá. Quando o Senhor apresentou sua profecia destes fenômenos, identificou este período acontecendo imediatamente após a tribulação. E eles verão o Filho do Homem vindo, Mateus 24, versículos 29 e 30. Jesus e Joel estão em perfeita harmonia.
Este capítulo de Joel 2 termina de maneira impecável. Veja o versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. A vinda do Espírito Santo resultaria na salvação dos homens. Charles Spurgeon costumava dizer que nos últimos tempos muitas pessoas seriam salvas, como nunca antes na história. Não sei se Spurgeon estava certo ou errado a esse respeito, mas sei que muitas pessoas serão salvas durante a tribulação. As multidões que nunca ouviram o Evangelho durante esta dispensação da graça em que vivemos terão sua oportunidade naquele dia. O dia do juízo vindouro trará alguma esperança. Pessoas serão salvas durante a tribulação. E como sabemos disso? Em Apocalipse capítulo 7, há 144 mil pessoas que aparentemente são testemunhas do Evangelho do Reino. Em Apocalipse capítulo 11 encontramos duas testemunhas que pregam o Evangelho do Reino e obviamente as pessoas serão salvas neste período. Com certeza haverá um avivamento espiritual. Eu gosto do que diz Ezequiel nos capítulos 37 e 38 sobre o renascimento espiritual que vai acontecer na nação de Israel. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel 38. Aqui podemos ver a invasão de Israel pelo exército do norte, talvez a Rússia, e uma tremenda batalha acontecendo. O exército do norte vem para atacar Israel e então Deus intervém e salva o povo. E por quê? Para saber a resposta, precisamos ir para o capítulo 37, onde temos a profecia do Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37, você já abriu aí em Ezequiel? 37, do 1 ao 5, diz o seguinte. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Lembre-se que os ossos estavam mortos e secos. Deus vai dar-lhes o sopro da vida, e eles vão viver. Vamos continuar lendo os versículos seguintes. Acompanhe. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Que passagem, amigo! Não temos como não compreender essa profecia de Ezequiel 37. Temos o reavivamento espiritual do remanescente da terra de Israel. E quando esse remanescente reconhecer a Deus e retornar a Ele e se arrepender na segunda vinda de Cristo e reconhecê-lo como Messias, só então terão a salvação, como diz Joel 2,32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar.
Este simplesmente é o reavivamento espiritual do remanescente de Israel. E quando este remanescente reconhecer Deus e se arrepender, quando Cristo voltar e for reconhecido como Messias, então haverá livramento. Agora vamos para o capítulo 3. Joel, capítulo 3, fala da salvação extraordinária do povo de Israel. É o grande final na profecia de Joel. Ele se concentra nesses dias em que o Messias retorna para defender Israel como uma nação, não uma raça, mas como uma nação. Vamos ver o começo do capítulo, versículos 1 e 2. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Observe a primeira frase, porque eis que naqueles dias. A palavra dias está no plural. Isto indica tanto um período de tempo como um período específico. O tempo de profecia é naqueles dias, quando Israel estava em um poço. A frase removerei do cativeiro envolve mudar o estado, a condição em que o povo se encontrava. E aqui Deus está dizendo que no futuro, ele irá restaurar a sorte de Israel. Será a última vez que Deus irá livrar seu povo das nações dos gentios, que foram responsáveis pela dispersão dos judeus em todo o mundo. Será um tempo decisivo, tanto para Israel como para as demais nações que a perseguiram. Para Israel será a bendita libertação. Para as nações que perseguiram o povo de Deus, será um tempo de aflição. A história de Israel e da terra que Deus lhe deu é uma história de guerra, sangue e cativeiro pela mão das nações dos gentios. A profecia de Joel não se cumpriu no presente, o seu cumprimento será pelo poder divino quando o Messias retornar. No primeiro versículo, é o Senhor quem está falando. E ele diz o que vai fazer. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Deus irá fazer isso, amigo. Temos visto muitas vezes esforços para alcançar a paz no Oriente Médio. Creio que esses esforços são sinceros. Sim, mas a Bíblia nos ensina o contrário. Deus diz, porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Este evento estará sob o controle divino, é caracterizado por poderes sobrenaturais, não vai ser um tratado de paz assinado por seres humanos. Os tratados de paz assinados pelos homens não são confiáveis. A grande maioria dos tratados de paz que foram assinados, em seguida foram rompidos. Portanto, isso é algo que Deus vai fazer. É um evento sobrenatural. Em nossos próximos estudos, vamos continuar a partir deste ponto. A salvação de Deus a Israel no capítulo 3, algo que Deus tem pendente. Enquanto esperamos a vinda do Senhor e o cumprimento desta grande profecia de Joel, capítulo 3, temos uma responsabilidade, um trabalho a fazer. O nosso trabalho, como cristão, é pregar o Evangelho para que as pessoas possam ser salvas. Deus não salva as pessoas em grupos ou em nações. A salvação é pessoal, é individual, sempre. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, porque todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus oferece salvação hoje para todos os que o recebem. E nós, que propagamos o Evangelho, nosso objetivo é obedecer a Deus e proclamar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram falar, para que eles possam confiar em Cristo e serem salvos. Eu aqui atrás desse microfone não sei dizer quem é salvo ou não. Eu sei que você está me ouvindo. Meu amigo, se você nunca nasceu de novo, eu quero dizer que nunca é tarde demais. Receba o Senhor Jesus hoje. Receba-o como seu único Salvador. E meu amado irmão e irmã em Cristo, tanto eu como você devemos nos esforçar para manter a proclamação da palavra de Deus. Vamos deixar o fruto nas mãos de Deus, pois Ele que dá o fruto. Nós devemos simplesmente seguir em frente, ensinando e pregando a sua palavra. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ouvir o programa hoje. Se Deus quiser, vamos continuar com esse estudo de Joel, capítulo 3, em nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem,
visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.